torna-se natural que na transposição disso para o roteiro, quando você vai escrever, você tem uma verdade na escuta que se revela na escrita. O cinema é uma arte de imagem e som. E o terceiro elemento é o tempo. Com as aspas do cineasta e artista plástico Carl Guimarães, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, a sua vista para horizontes que inspiram. Eu sou o Cláudio Carneiro e hoje a gente vai abrir a janela para deixar a criatividade mineira entrar. São mais de 25 filmes, são mais de 50 premiações internacionais, 200 festivais e milhares de rolos registrando a vida em Contagem. São recém 15 anos de vida e não tem nenhuma mentira que não. Só invenções de moda. Seus curtas são comoventes, intensos e mostram microcosmos nus e crus pipocando enquanto momentos-chave de mudança se aproximam, deixando narrativas em aberto e a gente curioso, para não falar acabando com as unhas. Um enterro em Constelações, uma festa de 15 anos em 15, um show de rock em BH em Pelo de Cachorro, ou em Contagem, Jardim Laguna, no Texas. Aliás, as obras dialogam entre si, pelas gírias, atores, narrativas e nos territórios, no centro do periférico, no coração do mundo, no próximo lugar. Os longas da Filmes de Plástico, criados em 2009 e inspirados pelos macrocosmos da memória coletiva da turma de amigos, escancaram verdades, humanidade e intimidade. O pessoal é brabo. André Novaes, Thiago Macedo, Gabriel Martins e Maurílio Martins, hoje aqui comigo. E não, o Gabriel e o Maurílio não são irmãos, pelo menos não de sangue. Se você começou pelo aclamado Marte 1, filme que representou o Brasil no Oscar em 2023, prepare-se para não parar mais. E agora vem também a Malute, selo próprio de distribuição, séries e mais filmes com data para lançar o próximo, do André Novaes, O Dia em que Te Conheci. O Maurílio é diretor, roteirista, produtor executivo e solta, além dessas coisas todas, a data do seu primeiro longa de direção solo, o último episódio, e da série para Star Plus, a americana. Maurílio, aproveita que vocês estão nesse embalo todo de produção que eu nunca vi igual e você vai ter que hablar no 2.0 aqui, porque é muita pauta para cobrir, viu? Obrigado por estar aqui, cara. Eu que agradeço, Cláudio, e bela apresentação da produtora, bem poética, gostei. Obrigado. Tem que fazer jus à sua vinda aqui, né? Com certeza. Obrigado, cara. Bom, primeiro, acho que é muito feliz de estar aqui, poder falar da produtora. Tem sido esse ano, especificamente, né, com essa data, esses Estão 15 debutando, né? anos, né, debutando. Mas é sempre bom poder falar de cinema, indiferente disso, é sempre bom poder falar das coisas em Minas, com mineiro, para mineiros. Isso tem um peso. Eu sou muito bairrista, acho que já deu para perceber, mas sempre um prazer imenso, assim. Obrigado. Você estava me contando antes da gravação que você mora no Laguna, na casa que você nasceu, né? Eu moro. E acabou sendo, né, esse espaço de criação, ele surge ali logo que eu entro para a universidade, por facilidade. A gente começa a falar do próprio espaço quase sempre por uma facilidade de produção. Era mais fácil filmar dentro da minha casa do que procurar locação. Então, meu primeiro curta na faculdade, que contou com a participação do Gabriel, já foi filmado ali. Daí em diante, eu acho que foi algo muito natural. As coisas foram se ajustando e quando chegou a vez da gente fazer o nosso trabalho de conclusão de curso, Gabriel e eu, Vocês eram amigos de faculdade? a gente se conheceu na faculdade. A ironia é essa, Tá, né? legal. Gabriel, apesar de ter sido criado muito próximo da minha casa, né? Eu nasci e cresci no bairro Laguna e ele no bairro Milanês, são bairros limítrofes, então a distância a pé da minha casa na casa dele era em torno de 10, 12 minutos, muito próximo, mas eu não conhecia o Gabriel, nem o Gabriel me conhecia. E no primeiro dia de aula, na faculdade, no curso de cinema, eu bolsista, ele também, eu me apresentei, falei que morava no Laguna, e aquilo foi um susto para os 2 quando ele também falou que morava no Milanês, Ainda mais o meu porque sobrenome também, né? e eu acho que a ideia de inexistência de par, para mim, foi muito recorrente. Eu passei quase que minha vida toda ali, imaginando que não houvesse nenhuma pessoa que pudesse ter gosto tão específico
sabe, de querer fazer cinema. Hoje em dia é um pouco mais tranquilo falar disso, mas imagina que eu nasci em 78, então eu cresço a minha adolescência no início dos anos 90. Você virar nos anos 90 com o Brasil em frangalhos, né, o cinema, paralisado, não é nem praticamente, o cinema paralisado, tanto que é nomeado como retomada, né, a retomada do cinema brasileiro a partir de 95. Então entre 91 e 94 você tem a extinção praticamente do apoio público ao cinema, e é justo nesse período que eu me descubro como cineasta, ali morando no Laguna, estudando no Laguna, quando eu vi, um curta, o Ilha das Flores, do Jorge Furtado, na escola. Então eu passei desse período até os 28 anos, que é quando eu entro na UNA, sempre imaginando que eu não encontraria ninguém, porque, enfim, não imaginava que pudesse ter alguém perto que quisesse fazer cinema, que gostasse de cinema, que fosse cinéfilo, que tivesse ambições parecidas com a minha. Então foi um susto muito grande no curso, quando o Massa Gabriel demais. se revela e fala: "Ah, eu também moro no Milanês". No sábado seguinte, eu já vou à casa dele e, bom, eu acho que a Filmes de Plástico começa a nascer ali, apesar dela só surgir de fato em 2009. E então foi uma um gesto muito natural, que por ele morar lá também, que a gente fizesse os filmes ali. Então quando chega no Contagem, em 2010, que é o primeiro trabalho, que a gente faz juntos, assim, já tendo a produtora, pensando, porque o Pelos foi um acidente, eu conto daqui a pouco, mas o Contagem foi um filme uma ficção, que a gente sentou, pensou, porque era o trabalho de conclusão de curso. Então foi Ah, natural tá, que a legal. gente fizesse, esse filme com esse nome, nesse lugar, e o filme é filmado ali na porta da minha casa, onde eu moro até hoje. Você estava dizendo que vários filmes seus, ou todos os seus filmes É. são produzidos ali, E aí né? daí em diante, né, o Gabriel também adota aquele espaço como dele também. Ele filma o Dona Sônia Pediu uma Arma para Seu Vizinho Alcides. Eu preciso falar desse filme depois com você, É. pelo amor de Deus. Ele filma com o meu vizinho da Ah, que frente, com massa. casas da frente. Então daí foi um caminho natural. Ele surge primeiro por uma necessidade, ou por uma facilidade, menos necessidade, eu acho que mais uma facilidade, e depois ele caminha, e há uma descoberta conjunta, né, das pessoas com o nosso cinema e da gente mesmo com o próprio espaço, que eu acho que é a coisa mais bonita. Quando você desvia o seu olhar e olha para a sua rua com outros olhos, ou com uma nova mirada, eu adoro essa expressão. Chique, né? Quando você olha com uma nova mirada para a sua rua e estabelece parâmetros cinematográficos para ela, eu acho que o carinho é diferente e o que você extrai dali também é muito distinto, até para você mesmo. Eu Uhum. hoje, quando revejo os filmes, eu fico muito impressionado de, por exemplo, como que a gente conseguiu fazer um registro da arquitetura periférica, que, por exemplo, ela se alterna muito rapidamente, porque as pessoas na periferia estão sempre numa busca por uma melhoria, são autoconstruções. Então esses registros que nós fomos fazendo Olha isso, nesse gente. tempo, hoje, por exemplo, já teve matéria na PUC, no curso de arquitetura, Que viagem, gente. eh, Usando usando o No Coração do esse Mundo como referência de tá. arquitetura periférica. E essa linha temporal de construção, comparando um filme com o outro, mostrando, Exatamente, porque evidenciando essa transformação. você tem, por exemplo, do Contagem e Dona Sônia, que foram feitos em 2010, por No Coração do Mundo, 2016, já tem uma diferença muito grande. E imaginar que os nossos filmes, né, essa coleta de informação, etnográfica, arquitetônica, essa coleta constante, porque a gente está sempre filmando a cidade, mesmo que a gente estabeleça ali limites, ficcionais, mesmo que a gente estabeleça limites de uma linguagem cinematográfica, mas esse registro ele é feito e ele vai ter uma valia muito grande, ele já está tendo, mas ele vai ter ainda mais no futuro, porque a periferia raras vezes foi registrada, com continuidade. Olha Então isso, gente. raras vezes você tem um mesmo lugar filmado E às vezes um olhar de fora, né, assim, aquela coisa meio antropológica que não entende, de fato, a lente local e vai embora dali, e né. vai embora. E mesmo por exemplo, acho que a gente tem um efeito, eu brinco que ali é a nossa
Chinatown, ou lugares que o cinema estabeleceu, né, a Little Italy do Scorsese, né, lugares que o cinema estabeleceu como lugares de pertencimento de um cineasta, mas que acabou pertencendo a todos, porque a Little Italy do Scorsese mesmo, né, mesmo que ele não filmasse tudo ali, porque quem foi em Nova York sabe, né, Little Italy é um É uma pedacinho muito bolinha, né? pequeno, uma coisa, mas o imaginário da Little Italy, né, porque tem isso também, tem a contagem real e a contagem cinematográfica, né. Tem o Laguna Cinematográfico, que não é, se for olhar no mapa, não é o mesmo Laguna do mapa, a gente vai criando, outros caminhos ali dentro. Mas é importante também para essa construção de pertencimento, de orgulho local, Total, autoestima, assim, né. Eu total. estava reparando muito isso, como que essas cidades cinematográficas, Nova York, sei lá, Rio de Janeiro, fazem isso muito bem feito. E aí você comenta numa das suas entrevistas, né, do Matador de Ovelhas, do Charles Brunet, como é que são essas referências suas, e me levou para o Spike Lee também, que tem uma coisa muito deixa eu contar a minha própria história, as situações emblemáticas locais da minha comunidade, né, no Do the Right Thing, é uma coisa muito própria, assim, né, do bairro, né. E isso é muito forte, porque, eu acho que é o caso de todo mundo, e porque você faz uma troca muito justa entre o que você quer contar, entre o que você pode contar, com o que outros já contaram em outros lugares. E é nessa troca que surgem coisas. Tem uma coisa muito bonita, por exemplo, com Charles Burnet. Eu amo contar essa história, porque ela tem um impacto duplo para mim. Ela tem um impacto enquanto cineasta e fã, mas tem um impacto também, enquanto a pessoa que quer fazer filme, que quer também deixar um legado, cinematográfico. A obra-prima do Burnet, né, o Matador de Ovelha, ele faz ali também saindo da universidade, tanto que ele usa o equipamento da universidade para fazer o filme, e os Estados Unidos vivendo uma efervescência, principalmente a Califórnia, né, vivendo uma efervescência, quase uma guerra civil, né, um momento que você tem registros, né, você tem conflitos da população negra, brigando ali por direitos civis, né, continuando a briga, que estão brigando até hoje. Eh, e aí ele faz esse filme, e um filme marcadamente ali, tem uma posição muito forte, né, um filme que fala de uma família preta dentro de um contexto, de uma cidade majoritariamente preta, enfim, mas um filme muito poético, né, a forma do Burnet de filmar os enquadramentos, que é uma coisa que eu piro até hoje, assim, parecem quadros, você olha para aquilo, parece que você tá vendo uma instalação, ao mesmo tempo tem muita verdade, é um filme feito com uma equipe pequena, uma câmera que está ali, respirando junto com os personagens e tal. E para mim, eu tinha comigo que aquele filme era muito único, muito, sabe, de repente tem isso, né, você olha para um cineasta que faz algo num lugar específico, com uma linguagem muito própria, e para mim aquele filme não tinha equivalentes, ele é um filme singular. E quando nós fomos fazer o No Coração do Mundo, Gabriel e eu, né, a gente Gabriel, o André, o Thiago, todos nós somos muito fãs do Burnet, muito fã desse filme. A gente tinha descoberto o filme muito recentemente, descoberto no sentido de ver mesmo ali, conhecia por ouvir falar e a gente via. Vocês viram juntos, assim, vocês veem juntos? Não, os meninos viram junto, eu não estava no Brasil na época, eu vi depois. Eles tiveram o prazer de ver a sessão junto, o André e o Gabriel. Bom, quando a gente vai fazer o filme, é natural que a gente queria homenagear, porque estávamos muito impactados com aquilo, né. Era alguém falando do seu próprio espaço, um espaço periférico, apesar que nos Estados Unidos esse conceito de periferia ele é muito diferente do nosso, né, porque lá o subúrbio é a parte rica da É, cidade, justamente porque era a população que queria se se afastar afastar. dos negros, né, a população branca querendo se afastar dos negros. E aí de repente, mas ali o contexto social, socioeconômico ali, ele é muito parecido com o nosso. Então, e aí a gente pega no Coração do Mundo e cria uma cena da menininha, que é uma menina que tá ali no mesmo, que mora no mesmo quintal do personagem principal, interpretado pelo Del Pirata, né, o Marcos,
E esse lugar existe, inclusive, Aquela cena que ela tá com a máscara na com a cabeça. máscara, Ah, tá. exato. E aquilo para mim tinha um valor muito especial, porque eu convivi um tempo dentro daquele lote, foi uma namorada que eu tive ali no início dos meus 20 anos, e aquela é a filha dela, Ah, inclusive. é? A menininha é a filha Legal. dessa minha ex-namorada. E a casa onde foi filmado é a casa onde ela morava na época que a gente namorou. Depois essa casa estava vazia e a gente alugou a casa e transformou na casa do personagem do Marcos. Então, para mim, já estava muito carregado de simbolismo, mas a gente queria fazer aquela homenagem pro Burnet. E aí pedimos para confeccionar uma máscara, não é a mesma máscara do filme, mas pedimos para confeccionar uma máscara, fizemos aquela cena e ok, nunca a gente nem falava disso com as pessoas, era uma satisfação cinéfila minha e do Gabriel que tivesse aquela máscara Sim. ali, pra gente era muito importante. Bom, Famoso easter eggzinho, um assim, easter uma egg, lógica. Entendi. uma coisa mesmo assim, poxa, é a nossa forma de homenagear, já que esses filmes se Massa. dialogam de algum modo, pelo menos na nossa percepção, eles se dialogavam. E aí, quando chega 2019, que a gente lança o filme é gravado em 2016, o filme circula, e inclusive na França ele teve uma carreira muito boa, foi lançado comercialmente na França, e ele vai para o Festival de Nantes. E no Festival de Nantes, naquele ano, havia uma grande mostra da LA Rebellion. Era uma grande mostra. Então levaram vários diretores, passaram todos os filmes da LA Rebellion. E, obviamente, O Matador de Ovelha é um dos filmes Gente, desse que full movimento. circle, assim, E né? olha que coisa louca que quando a gente chega, o filme tinham 3 sessões, o No Coração do Mundo, e a gente não sabia em qual que o Burnet ia assistir, porque ele estava no júri. Ah, que demais, gente. Então já era uma emoção muito grande pra gente que aquela figura estivesse circulando por ali e que ele veria o nosso filme. Mas a gente não sabia se ele já tinha visto antes, se ele veria depois, não tínhamos informação disso. Então, a gente teve, né, 2 sessões do No Coração do Mundo, e entre a segunda e a terceira sessão, tinha a sessão do Matador de Ovelha. E era uma sessão dupla com um curta dele, que é maravilhoso, e o Matador. Obviamente, Gabriel e eu fomos a essa sessão, porque a gente, né? Aí sim, Foi aí lá. foi a vez que eu vi com ele, foi Ah, fascinante demais. rever o Maravilhoso. filme e tal, impactante pra caramba, que aí eu estava vendo no cinema, numa qualidade maravilhosa. E aí, quando chega no dia seguinte, era uma sessão, tava uma noite chuvosa, meio cinza, assim, e eu falei, cara, não vai ninguém, sessão 10 da manhã, ou 10 e 10 da meia da manhã? manhã, Aham. no meio de semana, com chuva. E aí, vale o parênteses, cara, não existe país no mundo mais cinéfilo do que a França. É um negócio maluco. A relação dos franceses com o cinema, com o espaço cinema, é uma coisa absurda, assim. E a cidade respira o festival ali e tal, mas era um meio de semana e não era férias. Não é festival de verão igual tem os outros, é um Aham. festival que acontece ali batendo na porta do inverno. Tem uma receptividade pra coisa estrangeira brasileira Não, o impressionante, né? festival chama Três Continentes, é um festival que passa filmes da África, Ah, da tá. Ásia e da América Olha isso, Latina. gente. Já começa por Que aí. Então viagem. já é um festival específico por si só, que existe há não sei quantas edições, ele Nossa, é não tinha ideia antiguíssimo disso. esse festival. E bom, quando a gente chega na sessão, a sessão estava lotada, lotada, cinema assim, todos os lugares tomados, e o Burnet estava na sessão. Era a sessão que ele assistiria. Então eu fiquei para a sessão, para mim, eu queria ver como que as pessoas, eu queria ver a reação dele, na verdade, eu estava Jesus. muito querendo saber como que ele reagiria. E aí, Cláudio, tem coisas que são muito mágicas, eh, e que, né, a gente nem sempre tem oportunidade de contar, mas eu acho que para quem quer fazer cinema, para quem esses momentos têm igual valia ou até um maior valor afetivo do que premiação, do que ter milhões de espectadores. Não que isso não seja bom, não sou hipócrita, mas é que esses troféus sentimentais, eles são tão incríveis, assim, que quando chegou na hora dessa cena, e lembrando que, né, já citei aqui as tags, né, vamos lá, povo cinéfilo, povo, então, boa parte daquela sessão tinha visto o filme do Burnet no dia anterior.
Ah, Então, tá. foi Kuleshov, assim, foi uma justa posição de imagens que quando apareceu a menininha e Ai, ela, que né, ela tá demais, brincando com a cara. tartaruga, assim, a plateia reagiu. Que E máximo. algumas Tava pessoas, preso. uau, Olha que assim, uau, demais, tipo. cara. E aí aquilo pra mim foi um negócio tão surreal. Eu falei, cara, o diretor tá vendo o filme, a plateia tá reagindo a uma cena, entenderam imediatamente. Eu falei com o Lechove por Tava isso, né? fresco ali, né? Entenderam, É. era muito nítido o que eles tinham visto no dia anterior, Que entenderam a maravilhoso. referência na hora. E aí a cereja do bolo é que quando acaba a sessão, ele vem conversar com a gente e fala que ficou muito emocionado, que adorou o filme e que achou linda a homenagem, né? E sem que a gente Vocês falasse conversaram nada, ali sem conversar é, antes, né? e É. que e aí ele falou de uma coisa que para mim o Milor já falou isso de uma forma muito melhor, né? Não existe autoria, né? A gente tudo você pega 300 obras Dá uma e dá uma remixada ali, né? remixada e aquilo é a sua. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. A gente que lida com arte, você sabe disso, mas você tem esse afã ali de querer que. Ah, não, mas esse cara aqui não tem como. Essa obra aqui é muito única. E para mim, o Matador de Ovelha, eu comecei a fala, né, a minha digressão toda para chegar nesse final. O Matador de Ovelha, para mim, era uma obra única. Era uma. Não só a obra única, mas para mim, aquele modo de filmar era muito singular e tal. E por todo o contexto, né? O contexto ali É histórico, dessa luta regional, pelos é. direitos civis e tal. Aí ele vira e fala assim: eu tenho duas influências. Ele é professor universitário, né? Então, o Burnet, ele tem É toda professoral. uma. É Ele tem didático, toda né? uma fala, assim, muito. Nossa, tem um modo de falar muito bonito. E ele virou e falou assim: eu tenho duas referências muito fortes na minha vida, que me inspiraram e moldaram o meu cinema, o meu modo de ver o mundo, o meu modo de filmar. E o Matador de Ovelha, eu devo muito a esses dois cineastas, Nelson Pereira dos Santos Gente do e céu. Akira Kurosawa. Que E máximo, aí era você fala, tá, ok, sabe? Tipo, é maravilhoso. muito lindo Muito legal. que naquele dia, naquela sessão, naquele movimento ali, nesse troféu emocional maravilhoso que foi a plateia reagir a uma referência, ele termina o dia falando com a gente que aquele filme era uma inspiração muito forte do Nelson, Rio 40 Graus, né, principalmente. E aí quando eu fui rever, e eu já tinha assistido duas vezes o Rio, e aí quando eu fui rever o Rio 40 Graus, o mundo veio assim, pá, porque eu entendi tudo. Clicou. E eu Que entendi demais, que tudo. demais, Nelson, cara. né, esse gênio, esse talvez dos maiores cineastas que o mundo já teve, acho até que é pouco valorizado no mundo pelo tamanho que era, o tamanho da obra. Mas foi muito foda saber isso. Então, aí acaba que quando, né, as referências diretas costumam ser isso, né? O Spike Lee, ele sempre e é mesmo, A né? gente Não vai tem pra fora, como. né? Mas às É. vezes a gente vai fazendo esse amálgama, assim, vai construindo essa colcha de retalhos com coisas às vezes até muito distintas, sabe? Tipo, Uhum. o nosso trabalho de conclusão de curso foi o Contagem, o filme, mas Gabriel e eu, a gente teve que escrever um texto, uma monografia. E a monografia era a gente fazia uma correlação entre o cinema do Apichatpong, o Erasetacul, com Contagem. Gente, que Como massa. que, a partir de como que o Apichatpong fazia esse enquadrar de rosto, né? Como que ele filmavam as pessoas ali, como que ele filmava esse suposto cidadão comum dentro de um cinema, de uma linguagem cinematográfica muito forte, muito impactante, né? E aí a gente tentou fazer esse cruzamento, a gente achava muito louco, mas aí depois, quando eu entendi que é possível sim, quando você chega ali e vê o Charles Burnet falando de Akira Kurosawa
e Esse Nelson Pereira como influências maiores gente, e no assim, cinema dele. oriental e ocidental ali conectados para uma terceira A linguagem terceira americanizada, linguagem. né? E vocês trazem isso de uma maneira muito forte, né? Vocês voltam para a origem, Contagem, a vida de vocês. Gente, esses filmes de vocês são tão maravilhosos porque a gente se sente tão pertencente, né? Desde a sacolinha da Supernós que aparece, os elementos, né? O radinho de pilha. Mas eu queria falar muito. Obrigado por esse depoimento que eu achei emocionante, assim. Que massa, que bom que você compartilhou. Mas falando de Contagem, e Dona Sônia pediu uma arma para seu vizinho Alcides, tem um tem uma coisa para gente explorar aqui, né, que tem conversas com vários outros filmes, né, tanto com Contagem quanto com No Coração do Mundo, É. tô falando gente, é tanto filme que a gente fica, É. eles são misturados. E a produção executiva é sua, do Coração do Mundo, né? E O No Gosto roteiro do Mundo eu também. dirijo, Você dirige? escrevo Ah, tá. Faz e tudo sou um dos tem produtores. direito. No Dona Sônia, eu Eu não- fiz a produção e o Gabriel é o diretor Ah, e sim. roteirista. Desculpa, então acho que é isso mesmo. Mas eu queria, me marcou muito os enquadramentos, que eu acho que você já colocou também, que é a própria cena onde tem uns meninos jogando futebol, um boteco, e a Dona Sônia indo atravessando a É. rua ali, eu fiquei assim, nossa, gente, que resumão de vida ali, né? E aí tem uns elementos muito especiais nesse filme que eu queria entender com você o que que rola ali, né? O enquadramento, o formato, o rompimento com a quarta parede, né? O ator que abre o filme conversa com ela, mas depois ele tá como câmera filmando uma conversa dela com o Alcides. Aí o Alcides, ele lê um pedaço do roteiro de uma forma meio, tipo, teatral ali. Tem tanta coisa acontecendo, tanto experimento, né? O que que rola? Como que isso se deu assim, né? Hum. Esse filme, especialmente, ele tem uma parte muito importante na consolidação da Filmes de Plástico, porque o Gabriel, quando ele ganha o edital como pessoa física, a produtora ainda não existia, Hum, né, Gabriel? A gente já era ali um parceiro, a gente já fazia coisas juntas, mas a produtora ainda não existia, né? E aí, quando ele ganha o edital e, e ele me chama para ser o produtor do filme, então eu fiz a produção executiva e essa é a coincidência, porque quem faz a coordenação de produção ou direção de produção é o Thiago, né? Que ah, hoje é sim, o nosso é. produtor e tal. O Thiago, nessa época, Thiago, entre ainda. aspas, não existia na época, O né? Thiago, o Thiago, apesar de já ter trabalhado com a gente antes, o primeiro filme que a gente fez, o Thiago também fez direção de produção, mas nesse filme especificamente, o Thiago ainda trabalhava na Videomania, né? A locadora. O É, André também trabalhava na Videomania? o André trabalhou na Trabalhava Videomania lá, né? também, e o Thiago, nesse momento ali, estava já desejoso de largar, querendo ir para o cinema, mas né, tudo ainda muito instável, principalmente na questão financeira. E aí o Gabriel ganha esse edital, e era um valor bem razoável, e ele me chama para fazer a produção geral, né, a produção e também a produção executiva, e a gente convida o Thiago para fazer a coordenação de produção. E aí, no filme em si, a gente roda o Dona Sônia, inclusive antes do Contar, a gente roda ele em abril de 2010, e foi uma troca muito intensa, porque a gente estava ali, o Gabriel querendo experimentar um monte de coisa, ainda com a influência muito grande do Apichatpong. Tem uma cena que é quando o jornalista, né, o documentarista está ali passando a mão no Nossa, sim. rosto da Dona Sônia. Aquilo Uhum. é uma cena. Abre um parênteses, por favor, desculpa. Eu não conhecia e tem um monte de gente aqui que tá ouvindo que eu não conhece. Você tá indo nas profundezas do cinema aqui. Da Chatpong, por onde eu começo a assistir? Qual a primeira obra que é a Mal dos introdutória? Trópicos, Aham. que acho que é a grande Ah, acho que eu ia falar. obra-prima Aham. dele. Síndrome em um Século. é, Eternamente Sua, que é um dos filmes que eu mais amo. E o filme, para mim, e claro, né, ele continuou fazendo vários filmes, Sim, Cemitério do Esplendor, ganhou Palma de Ouro, né? Mas esses filmes acho que marcaram muito a gente legal. estava muito numa. E ele tem um filme que chama Objeto Misterioso ao Meio-Dia, que assim como os nossos filmes aí vai chegar Obrigado, e agora. desculpa abrir esse parênteses, Mas é enfim, legal, aqui. porque, por exemplo, né, o que acontece depois com Dona Sônia e com Contagem, o Apichatpong já tinha feito isso antes com o Objeto Misterioso ao Meio-Dia, que é uma incursão dele pela Tailândia. Ele sai andando pela Tailândia, faz um filme, foi o primeiro filme dele,
ele já era um artista visual, ele faz um filme em 16 mm e ele pede às pessoas para contar uma história e depois ele vai para outra cidade e pede uma pessoa para continuar aquela história que a primeira pessoa Gente, que contou viagem. Uhum. e ele vai andando a Tailândia inteira e essa história vai se costurando, né, pela Tailândia e ele vai filmando, um modo de filmar muito particular, muito. E depois a obra quase toda do Apichatpong sempre tem reminiscências de coisas que foram contadas, encenadas dentro do Objeto Misterioso ao meio-dia. E com a gente tem o Dona Sônia, o Gabriel faz ali, o Gabriel numa fase de experimentação muito grande, e ao mesmo tempo chama uma atriz que fazia parte de um projeto, de uma ONG, da qual a mãe do Gabriel, a Bia, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, a Bia tinha fazia parte dessa ONG, e aí a Ruth, a dona Ruth, estava ali, então o Gabriel convida a dona Ruth para ser, fizemos teste com outras pessoas, mas tinha que ser com ela, convida ela para ser a personagem principal, e eu indico para o Gabriel, por conta da minha irmã falou, olha, por que esse personagem você não chama o seu Delardino, que é o meu vizinho da frente, Que demais. que agora já está com quase 90 anos, e a gente convida o seu Delardino, topa, então o seu Alcides vira o seu Delardino, que é o meu vizinho de frente mesmo, assim, ali no bairro Laguna, e a gente faz esse filme com aquela, né, um filme que eu acho uma obra-prima, assim, tem, tem uma estrutura, né, isso que você citou, todo um modo de filmar, um rigor na câmera, ao mesmo tempo essa quebra, os movimentos de câmera, às vezes uma câmera estática, às vezes uma câmera em movimento no traveling. E aí, por exemplo, eu lembro aquela locação da cozinha dela era do meu vizinho, e hoje essa casa, né, ele já faleceu, a ex-esposa dele que mora nessa casa, eles tinham comprado aquela casa e tinham destelhado, e quando eu mostrei para o Gabriel adorou e incorporou a ausência de telhas daquela cozinha ao roteiro. Então tinha isso, né, uma incorporação do ambiente, ao invés de adaptar o ambiente ao seu roteiro, era o inverso, né? Os personagens, o roteiro, a forma de filmar ia se adaptando ao ambiente. Então, naquela cozinha tem matos, e o Gabriel não permitiu que tirasse, e Tem umas tudo coisas no chão no também, umas telhas chão, no e chão, né? tudo foi incorporado ao filme. Então, eu acho que esse filme tem uma estética muito única. E aí, a gente faz o Contagem em junho, e lança o Contagem primeiro, porque tinha que ser lançado, porque era um trabalho de conclusão de curso. Ah, sim. E aí o Contagem, em outubro, é selecionado para o Festival de Brasília. E a gente vai e ganha. Imagina, a gente chega em Surreal. Brasília, ganha o prêmio de melhor direção de curta-metragem em 35 mm, porque tivemos que finalizar em 35 mm. E nisso, Dona Sônia lá, paradinho, esperando o momento de surgir para o mundo. Então, quando a gente lança o Dona Sônia em 2011, e eu me caso como dinamarquesa e mudo para Dinamarca em 2012, Ela que é a atriz que tá do Ah, Constelações. ela? É a Ah, mãe do que meu filho mais demais. velho, Ah, que o massa. Eric. E aí, quando eu mudo para Dinamarca em 2012, a gente tinha acabado de mudar, ela ainda Ela é estava. atriz, não? Não, Não, né? Ah, ela tá. é executiva. Legal. Ah, que E massa. aí, a gente tinha acabado de mudar, ela estava ainda grávida, a casa ainda. E ela recebe um amigo sueco dela, ele ia passar uma noite em Copenhague, que ele tinha coisas para resolver em Copenhague. E aí ela me lembrou, falou assim: pega aquele DVD que vocês fizeram com os curtas, e já que tem legenda DVD em é ótimo. inglês, tempo do DVD. E aí ela falou: põe o DVD para ele assistir. E os dois filmes estavam em sequência: o Dona Sônia Ah, e o sim. Contagem. Eles estavam em sequência, tinha os créditos, tudo, mas era uma sequência. E aí, meu inglês era muito parco nessa época, assim. Então eu não conseguia explicar muita coisa para ele. Eu coloquei o DVD e falei: deixa aí. Só Se falei que era um auto-explicar. filme, que eram filmes da minha produtora e que eu tinha dirigido um e produzido o outro. Ok, colocou, ele assistiu os filmes. Então, quando acabou
os 2 curtas, ele ficou olhando assim e eu falei: "Nossa, ele não gostou". Porque ele ficou com cara de paisagem, assim, olhando para o lado e tal, olhando para Você tá mim. rolando um choque cultural aqui, né? E eu falei: "Putz, cara não gostou, mas ok e tal". Aí ele foi e perguntou pra mim, assim, se ele falou: "Não tem mais? Tipo, acabou?". Aí e eu achei que eu não tinha entendido, eu falei: "Stine, ele". Ela falou: "Não, ele tá perguntando", ela fala português. Falou: "Não, ele tá perguntando se acabou, se não tem mais filme". Aí eu falei: "Bom, eram curtas". Ele: "Não, então me desculpa". Aí ele mudou a expressão. Falou: "Não, me desculpa, eu Quero ver mais. realmente achei que era um longa episódico, Ah, olha e que isso, gente. aquilo". Tava mudando de contexto E e olha se que fechar de loucura, ele alguma forma. reconheceu a rua. Olha que E viagem. ele falou: "Como é a mesma rua, e E as Dona histórias se Sônia tá ali, parecem né? É. e as histórias se parecem muito, eu estava aqui completamente compenetrado que era um longa episódico e que iam ter mais episódio, eu estava aqui esperando". Massa. Isso foi dia 5 de julho de 2012. Eu, na hora, falei: "É isso, bingo". Entrei no quarto, abri meu notebook e escrevi um e-mail. Eu tenho esse e-mail, por isso que eu sei a data. Escrevi um e-mail para os meninos e falei: a gente precisa fazer um longa juntando os universos do Dona Maravilhoso. Sônia Pedir uma Arma para Seu Vizinho Alcides e do Contagem e criar um No longa que vai coração se do mundo. chamar No Coração do Mundo. Esse lugar não é fictício. Ou não? No coração do mundo existe? Não. Não, Não. e aí, No Coração do Mundo era uma frase que o personagem do pirata Aham. É, fala ele fala antes, no, nós vamos no pra lá. curta. É. E aí no curta, e que foi uma coisa aí, o pirata, né, com o Léo Pirata é um gênio, assim, ele pega, ele tem uma caixa de referências gigantesca e referências muito obscuras às vezes. E ele tinha ouvido um funk proibidão, que é muito bom, na verdade, depois eu consegui baixar esse funk, ele não tem nos streams, é, que falava do coração do mundo. Ah, O tá. coração do mundo é o próximo lugar, o coração do mundo é onde eu vou te levar. E um Esse, funk muito foda. E aí o pirata, ele tava ouvindo muito funk proibidão nessa época. Ele vai e coloca a fala no roteiro do Contagem. sim. Por conta Então, própria, por conta assim? própria. Ah, E demais. Deixa eu aí te ele perguntar. fala com a personagem da Kelly, né? Da Kelly Crifer, na laje, isso lá no curta, É, nós que vamos eu vou pra te lá. levar pro coração do Aí mundo, criar uns corta pra Grace bacuri. Passou falando, né? E aí, quando foi, nomeamos o filme No Coração do Mundo, e aí a gente traz os mesmos personagens e faz uma história só. Sensacional. Então, No Coração do Mundo, ele é um Uma cruzamento, né? gestalt ali de fechamento ali, né? Ele é um cruzamento das histórias, então ele acontece pós história do Contagem, pré-história do Contagem Uhum. e acontece ao mesmo tempo na história do Dona Sônia. Então fizemos um prequel do Contagem e um simultâneo, Que refizemos a loucura, gente. história do Dona Sônia. Então a Dona Sônia tá lá, o seu Alcides. A questão é que na montagem o filme tinha ficado muito grande, mas tinha uma participação mais efetiva, por exemplo, do seu Alcides atuando incrivelmente. A Sensacional. gente quer subir, inclusive, essas cenas em breve na internet. Ela atua incrivelmente bem. Ela tem mais cenas, mas na montagem. Mas tá ali a história dela. Ela vai lá, né? Mata, igual tem no Aham. curta, mata o assassino do filho, passa ali com a arma na porta da, É, da casa demais. do Marcos e tal. Então foi isso, foi um cruzamento Que de máximo, cara. universos que Legal. se deu por uma série de acasos até que culminou com isso, né? Isso é filmes de plástico. Olha, vou te falar assim, não sei como que eu. Bom, vou resumir isso, porque isso não tem resumo, mas é tão natural, é tão espontâneo, né? Vocês falam, vem sendo pergunta só depois, os roteiros. Eu queria falar um pouco sobre essa espontaneidade que vocês têm, porque é muito louco. Vocês trazem as pessoas pra dentro, atores que viram atores, a gente da rua. Tem, acho que no próprio Coração do Mundo também, no início, naquela cena inicial, né? Que a Karine Telles, ela tá com o microfone, aí você fala que juntaram um monte de gente, vocês tinham segurança e juntou uma galera pra ver, né? É uma mistura tão louca de ficção com realidade, tempos, a vida de vocês, com tudo, né? Esses ingredientes são muito legais. Eu acho que é muito bem retratado nos diálogos, assim. Como que vocês fazem isso? Porque os diálogos, a gente fica rindo, né? Porque eles são muito verdadeiros, né? Os personagens são muito verdadeiros, né? Eu acho que é a pergunta que a gente mais recebe e é a que a gente menos consegue responder. Eu tenho uma sensação que, por exemplo, se a gente fosse ouvir
o Dostoiévski falando sobre polifonia, talvez ele não conseguisse explicar com tanta precisão coisas que as pessoas depois explicaram tão bem nos romances dele, né? Dos personagens polifônicos e tal. Mas eu acho que com relação aos diálogos, é, eu vou fazer conjecturas, e as conjecturas podem ser que sejam verdades absolutas, podem ser que não, mas eu acho que muito vem de como a gente observa o mundo ao nosso redor. Eu acho que tem um comportamento etnográfico em que somos etnógrafos e objeto da etnografia ao mesmo tempo. Então, somos quem observa e, ao mesmo tempo, estamos dentro Produzindo do a cena, né? campo observacional, porque o fato de sermos da periferia, mas, ao mesmo tempo, termos tido a chance de estudar a linguagem cinematográfica, ou por sermos tão cinéfilos, por gostarmos tanto do cinema enquanto linguagem, de filmes muito distintos, né? Por exemplo, eu agora estou numa fase Kaurismäki, assim, alucinado com o cinema do Kaurismäki, estou para terminar toda a filmografia dele, faltam 3 filmes e encerro, e aí estou começando a ver os filmes que inspiraram o Kaurismäki, É o Gabriel, desesperador, né? né, com essa coisa que eu falei, que vai de Apichatpong a cinemas é, mais comerciais ou menos comerciais. Então, o André nem se fala, né? O André com essa fusão dele de Kiarostami com Carlos Alberto Prates Correia, a influência, por exemplo, que o Carlos Rachembá tem nos nossos filmes. E ao mesmo tempo, a gente é de uma geração que foi educada pela televisão popular. Então, a gente é menos canônico. A gente já chegou no mundo. Quando deixaram a gente entrar na festa, ou pelo menos quando a gente entrou na festa de Penetra, porque eu acho que a gente entrou de Penetra, quando a gente chegou nessa festa, as etiquetas já não nos cabiam mais, e aí a gente chegou com menos cerimônia em quebrar coisas, em propor coisas, não porque a gente queria, ou porque a gente almejasse estabelecer novos cânones. Porra nenhuma. A gente queria só fazer. E o só fazer, o desejo de só fazer filmes, sem. E aí ter uma produtora que ela surge, né, no improviso, ela leva 4 anos para ter um CNPJ, e a gente monta uma produtora numa loucuragem completa, assim, é, permitia isso. A loucura é essa, e que a gente vai nos trancos e barrancos sem se ater muito ao que era estabelecido antes, porque a gente só queria fazer filmes. E aí possibilita que surjam filmes como Fantasmas, ou como Dona Sônia, como 15. E aí, porque não tinha. A gente só queria fazer, e a gente procurava métodos para fazer isso. E os métodos eram: bom, esse filme a gente tem X dinheiro, que é o caso do Ela Volta na Quinta. O André ganha um edital de curta, mas ele queria fazer um longa. Ele queria fazer um longa com a família dele. Ele queria fazer aquele longa. Então ele pega aquele dinheiro, a gente monta uma equipe de 7 pessoas, eu faço o som do filme, o Gabriel faz a fotografia, o Gabriel tem um assistente que é o Diogo Lisboa, o Thiago produz, o Thiago tem uma assistente, e o André e uma pessoa para fazer ali figurino e direção de arte, que foi a Tati Boaventura. E essa é a equipe de 7 inteira do Ela Volta na Quinta. E o Ela Volta na Quinta tem uma trajetória de Que loucura, festivais gente. que é surreal. E aí o André ficcionaliza a própria família. Mas isso de trazer família, amigos, dentro de linguagem cinematográfica, misturar Kiarostami com a vizinha do fundo, isso já estava presente nos curtas. Porque isso já vinha ali. O Fantasmas, quem atua sou eu e o Gabriel. E o André nem titubeia ao nos chamar. Não era uma coisa. Então, eu acho que esse, esse fator de liberdade aliado ao observacional e aliado a isso que eu falo, né?
de ser objeto e quem olha e quem é olhado ao mesmo tempo, falando isso dentro de uma questão etnográfica, porque eu acho que é muito forte a etnografia nos nossos filmes, torna-se natural que na transposição disso para o roteiro, né, quando você vai escrever, Tão eh, verdadeiro assim, né? você tem uma verdade na escuta que se revela na escrita. Então, quando a gente escreve o roteiro, quando a gente escreve o diálogo do Marcos com a Brenda dentro do carro, que é um diálogo que as pessoas. Esse filme foi exibido no mundo, toda vez que as pessoas riem muito, que é a cena da sauninha, estão lá fumando Ah, maconha no sim. carro e tal. Isso aí é o modo que o Léo, meu amigo, né, que é meu grande amigo, assim, que é meu vizinho, meu amigo de infância, e é um parceiro de vida, o Léo fala daquele jeito, aquela história ele me contava, então soa muito mais fácil e muito mais verdadeiro por isso. Então, essa concatenação de vidas, né? A concatenação da vida cinematográfica, essa que está ali, que você busca referência, que você traz a partir dos autores ou das autoras que você ama, que você admira, mesclada com isso, e essa coisa da formação mais caótica, menos canônica que Sensacional. a gente teve, Nada sabe? ortodoxa, né? Trapalhões, desenho animado, Aham. uma porrada de coisa que foram sendo colocadas dentro Sensacional. dos filmes sem muito pudor, assim. E eu acho que o próprio fato de vocês permanecerem ali nesse ecossistema, nessa cosmologia, assim, né? Vocês não. Aquilo é muito mais potencializado, né? Porque os atores são dali, entendem a linguagem, a arquitetura tá ali, como você colocou, né? Tem uma influência direta ali, né? Porque você não tá filmando em São Paulo, com a galera de São Paulo em outro lugar. Vocês estão filmando E, tudo junto e ali, né? quem entra, por exemplo, tem coisas que eu falo quando eu dou curso sobre, por exemplo, atuação para cinema. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar que eu cito muito, por exemplo, a Grace, a, a Rejane, o Carlão, que são pessoas que chegaram para os nossos filmes com menos experiência de cinema Ah, é? e Era que mais teatro, vinha né? e que vinham de, né? A Grace tinha feito uma participação no Céu Sob os Ombros, tinha rodado o Praça Paris, tinha feito pequenas participações, mas não tinha ainda sido protagonista de um filme. E dispensa qualquer coisa para falar da Grace no teatro, né? Sim. Né? A Grace no teatro, aqui em Belo Horizonte, então, Eu já fui era ver, uma quase morri uma sumidade, vez. Era. já era uma sumidade absoluta, já era uma gênia. Mas ali no cinema ela chega, então, e o respeito que esses atores, né? A Rejane faz o primeiro filme dela no cinema, é o 15, né? Que eu dirijo. O Carlão é um filme que eu fiz com o Adirley para a ESPN, que chama Um Homem que Voa. O Carlos Francisco chega lá, é o primeiro filme dele no cinema. Então, e como que essas pessoas também absorveram, apesar da experiência que tinham, como que elas chegaram também muito desejosas de, de crescer, de contribuir com a gente e tal. E a trajetória. A Bárbara Collen, né? O primeiro filme que ela faz na carreira é o Contagem. A Kelly, o primeiro filme que ela faz é o Contagem também. Então, tem isso Sensacional. também de mesmo pessoas que já tinham uma trajetória no teatro, chegaram ali no cinema e foram entrando, e foram ficando, e foram ficando. A festa estava boa, foi ficando, e hoje estão aí, né? Vocês deixaram todo É, mundo confortável, tô achando. Exato, e contribuíram muito, porque eu acho que absorveram um tipo de cinema que a gente queria muito fazer e trouxeram essas contribuições geniais, né? Tem uma cena do temporada da Grace com o Hélio que eu acho para mim muito emblemática, porque o Hélio era um amigo do André, que havia sido agente de combate à endemia junto com o André. Então, Ah, por isso que tá ali. quando o André Ah, nossa, escreve o roteiro do temporada, ele convida o Hélio, demais. e aí tem uma cena que os dois estão olhando a lagoa, assim, vão conversando, que é tão surreal, porque se você olha aquela cena em isolado, você não consegue falar que a Grace tem uma experiência tão gigantesca em relação ao Hélio, ou que ali só tem cinema. Não tem mais nenhuma outra etiqueta, não cabe nenhuma outra etiqueta ali. Aquela é uma cena brilhante,
escrita de um modo incrível pelo André, interpretada por 2 pessoas no seu máximo, cada qual com seus métodos, não importando ali que o Hélio não era um ator profissional Surreal, e que gente, a muito Grace legal. era já uma atriz de renome. Então, isso eu acho que possibilita para a gente continuar escrevendo esse tipo de roteiro. Claro, tem projetos e tem projetos, às vezes num projeto você precisa ter um tipo de escrita, às vezes num outro você explora mais isso. Mas a gente também tem tido sorte ao longo da trajetória da produtora, de que os atores, já com mais experiências, que foram chegando, foram entendendo essa terceira via, que era entre o que escrevia, entre o que ele trazia e o que virava no final. E os filmes, eu acho que a grande marca da produtora é que eles têm uma equalização muito gostosa. Você assiste os filmes e você não consegue ficar identificando quem tem experiência e quem não tem. Uhum. Isso nunca salta aos olhos em nenhum dos filmes. E aí eu acho que é um mérito da gente enquanto direção, é um mérito dessas pessoas que conseguem entender essa linguagem, e eu acho que o fator sorte é da gente ter vindo desse lugar, da gente seguir nesse lugar, da gente ainda fazer um apanhado muito grande da forma como essas pessoas falam, respiram, e aí eu acho que esses diálogos vão surgindo. E uma coisa que não é muito falada, mas que talvez seja a coisa mais pesada em relação a isso, mas demandaria uma pesquisa muito grande, é que, por mais irônico que isso seja, os nossos ouvidos hoje estão mais acostumados a uma prosódia que não seja a prosódia supostamente neutra que nos foi colocada pela televisão e pelo rádio por muitos e muitos anos, né? Os sotaques, as prosódias, elas eram suprimidas para que supostamente existisse uma linguagem neutra. Então, à medida que foi havendo uma descentralização, né, que as políticas públicas foram permitindo que essa descentralização, que esses filmes começassem a ter um volume muito grande de filmes feitos fora desse eixo Rio-São Paulo, onde essa suposta linguagem neutra era evocada, principalmente pela televisão, você também começa a ouvir e não mais o sotaque é um problema de captação de microfone, né? Porque antigamente, se um mineiro falando, por exemplo, ele tem uma tonalidade muito diferente, né? A gente fala para dentro, a gente come palavras. Se você ouve um outro mineiro falando com sotaque, é mais perceptível, mas uma pessoa de fora achava que aquilo era um problema de captação de microfone. Os nossos filmes, no início, as pessoas pensavam que aquilo era um problema de captação. Na verdade, era o ouvido que não estava sendo treinado. Então, acho que essa aceitação, eu brincava que as pessoas tinham mais facilidade com sotaque americano do que com sotaque das regiões dos Sim. Estados Unidos, diferenciar britânico para americano, por exemplo, do que os sotaques. Então, hoje, quando você tem aí, né, o Marte 1, que fura a bolha e que chega no número maior de pessoas, então você ouve ali o Cícero falando, por exemplo, o Deivinho, e ele tem esse sotaque mineiro muito forte, e ninguém reclama mais, ou pelo menos é uma parte muito pequena que reclama. E a tendência é que Achava que era o isso. contrário, o pessoal se identificasse, eu achava engraçado, uma graça naquilo assim, né? Uma Mas tem poesia. dificuldade de entender, né? Porque tudo que é estranho lhe Incomoda. causa rejeição no É. início. Então, eu acho que isso também facilitou para que as pessoas entendessem mais as piadas, entendessem mais as Acho interjeições. que entrasse no filme ali, né, você Entra mais. cria, né, uma identificação. Nossa, gente, que isso não foi um podcast, uma pós-graduação aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu te perguntar rapidinho aqui, só pra te embalando. Você falou dos Trapalhões, dessa cultura pop que é escancarada também, né, bem essa estética brasileira que te recebe informações de todos os lugares. E o último episódio, o próximo filme, tem um quê de Sessão da Tarde, né, que você É. comenta. Comenta rapidinho aí como é que vai ser. Ele é ele se passa em 1991 e o plot principal que são 3 amigos, né? Tem o personagem principal, o Eric, e com o Cassinho e a Cristão, são esse grupo de amigos.
E ele, né, na verdade, não eles no plural, mas ele, o Eric, ele quer fazer o último episódio da Caverna do Dragão, porque para conquistar uma menina, quem nunca, né? Quem nunca mentiu para chegar perto de alguém, ele fala que ele tem esse último episódio. E para quem viveu nos anos 80 e 90 sabe, né? Não existe esse último episódio da Caverna do Dragão. É um episódio que não foi produzido. O desenho ele foi para o ar sem esse último episódio. Existia uma grande lenda. Sempre havia alguém que tinha assistido, porque um primo tinha uma fita. Sempre existia um mentiroso falando que tinha esse último episódio, mas de fato ele nunca existiu. A gente podia ser mais E mentiroso naquela época também. Hoje em dia tá mais difícil, né? exatamente, porque você não tinha internet ali enquanto o verificador, né? O checador de notícias. E aí ele inventa isso e para conquistar essa menina, e eles passam, né? O filme é a tentativa dele de fazer esse episódio, mas na verdade é um come of age, é um filme sobre crescimento e especialmente é um filme sobre como crescer na periferia, né? Como é esse crescimento, como é viver esse primeiro momento, o primeiro beijo, a ânsia do primeiro beijo, Lindo. tudo isso, mas num contexto periférico. E que, mesma coisa, né? Essa história foi contada 1 milhão de vezes, mas sempre contada numa perspectiva, no máximo, classe média alta brasileira. Então, ali é o meu quinhão nessa história de querer contar a partir de uma perspectiva. Eu tinha 13 anos em 91, então não é autobiográfico, mas Não deixa, ele nunca dá pra não ser também, né? exatamente, ao mesmo tempo ele porque tem muito da minha vida ali, tem muito dos meus anseios, e foi filmado no Laguna, foi filmado no lugar onde eu cresci, eu vivi esses 13 anos, e tá aí, o filme tá na reta final de montagem, acho que em breve a gente tem Massa. Ano que novidades. vem, 2025? 2025, É. né, ele O deve Americana ficar... também, a série, ano que vem. Americana é uma série que eu escrevi e dirigi para Disney Plus. Ela é uma série que agora ela vai ter 12 episódios. É um drama de época, assim, né? É uma história que se passa em 1876. Gente, É a chegada dos confederados para o Brasil. Pouca gente sabe disso, né? Que houve uma migração de confederados para o Brasil e fundou a cidade de Americana. Isso é outra notícia que gente, que liguei, pouca loucura. gente sabe. Você veio com esse briefing ou você foi pesquisar, falou, Não tem me esse deram, projeto? quando me pediram para criar a série, o brief era esse, assim, cria uma série sobre os confederados que vieram para o Brasil Gente, e fundaram a cidade de Americana. E aí eu criei um thriller, é uma investigação, é uma série. E aí eu acho, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela vai para o ar ano que vem, ali por volta do. já tá gravada Já tá e gravada, todo, então tá terminando a edição. Ela deve ir para o ar na Disney Plus, porque originalmente ela seria da Star Plus. A Star Plus pertence à Disney, né? Mas Uhum. era uma linha da Disney ali, que eles queriam colocar um outro tipo de séries mais dramáticas, de adultas. Só que agora vai haver a fusão já no mês de junho agora. Para quem estiver ouvindo o podcast daqui um tempo, podcast tem essa Vou vantagem, ter né? que botar ele na frente aqui. Atemporal, mas Exatamente. o Star Plus vai virar, já foi anunciado, a Star Plus vai, vai para dentro do Disney Plus, então a série vai ser dentro da Disney Plus no ano que vem, americana. E esse eu faço direção geral e o roteiro foi escrito por mim, pelo Manuel Moruzzi, e eu sou um dos criadores da série. Sensacional. Maurílio, meu Deus do céu, o pessoal de casa tá com as mãos doendo, de tanto tá anotando ref, vou te falar, viu? Eu tô com medo de fazer pergunta nova, porque assim, o papo tá muito bom. Você trouxe alguma frase pra gente aí? De ditado? O que que você tem aí É, pra jogar a é, bomba? é sempre difícil, né? Tem que escolher, né? Escolher a renúncia. Não é, sempre, exatamente, porque né, a escolher é muito mais difícil qualquer coisa. Eu vou muito no aleatório porque é muito mais difícil, mas tem uma, Pode ler, vou pode ler e pegar, sei tal. lá, tranquilo. Tem uma, tem uma, eu amo muito Carlos Drummond de Andrade. Eu amo muito essa geração modernista de Minas Gerais, mas eu acho que o Drummond ele conseguiu fazer algumas sínteses a partir dali daquele ser humano tímido
extremamente pacato, funcionário público, e o sujeito falava de coisas tão complexas, sabe, do mundo. Sim, E deixa eu só me dar por favor. e aí ele Ô, Cláudio, tá vendo? Eu podia ser mais organizado, Não tem né? Já problema vim não. com isso. Você botou no grupo eu do WhatsApp, você mandou ali, né? Aí você podia já vir com isso Tudo pronto. certo. A gente. É, mas é bom que vou ganhando tempo para falar do. Do que você é, quiser. Bora. é, e aí acho que o caso Drummond, é, ele tinha uma, ele tinha uma, eu não sei, ele para mim era uma capacidade de leitura de mundo a partir de um escritório e que eu almejo absurdamente, eu acho, porque quase tudo que eu tento fazer, que eu acredito, tudo que eu falei que agora quase que vai por terra a partir disso, porque eu sou o sujeito do toque, do experimento, Tem do que ir pra sentir o rua, né? lugar, de ir para a rua, de ouvir histórias. E eu tenho a sensação que o Drummond ficava dentro do escritório e falava assim: tá, algo passava na cabeça dele, eu vou escrever sobre a guerra, e ele escrevia sobre a guerra, e escrevia de um jeito. é, Vivencial ali mesmo, né? E ele escrevia de um jeito que, sei lá, que você sentia. Você sentia. Eu tô quase achando aqui, eu tô enrolando pra. Eu tô admirado com É, essa multitasking seu aí. e ele encontrava isso, né? E você tem, por exemplo, a famosa frase dele, que eu poderia citá-la, mas não é isso, né? Que eu acho que é síntese dos mineiros daquela época que tinham que sair de Minas Gerais. E isso foi. A nossa geração é uma das primeiras que ficam, né? É. A nossa geração é uma das primeiras que Tá topando e que tem bancando, a né? possibilidade, porque eles não Sim, tinham, é né? verdade. Eles É. não é que Tinha que eles ter uma não, diáspora não é que eles mesmo saíam, pra. né? Essa diáspora não era porque eles queriam sair, né? Que aí ele fala de Itabira, né? Uhum. Itabira é um quadro na parede, Nossa mas senhora, como gente. dói. Jesus. É. É, Isso para mim é uma assim, talvez se eu tivesse saído de Contagem e ficado fora, eu falaria a mesma coisa. Contagem é um filme Aham. na minha cabeça, mas como dói. Porque. Não, eu vou ficar com essa. Eu acho que ela Tá ficou bom, né? mais. Tá vendo? Eu Aconteceu. ia. É porque tinha uma frase no poema do Padre e a Moça, mas eu acho que ela que é mais impactante. Que, para mim, essa coisa do retrato emoldurado, e Drummond tem outras incursões pelo retrato, eu acho que a coisa do retrato emoldurado numa parede aí, que você discorre sobre isso, né? É o homem no rio, é o homem que se encontra enquanto artista, é o poeta sentado, né? É o poeta que senta na sua cadeira, o poeta carregado de ferro, né? O poeta com a história dele de Itabira, ele olha para aquele retrato e aquilo é só um retrato na parede, ou Itabira passa a ser a lembrança dele, né, do que se foi Itabira. Itabira já não é mais a mesma Itabira. Ele olha para aquilo e tem essa capacidade de síntese, sabe? Itabira é um retrato na parede, Sensacional. mas como dói. Jesus Isso Cristo. para mim eu acho que era o coração do mundo do Drummond, né? Ainda que ele não tivesse mais, né? Em Itabira, ainda que ele não mais ele sai de Itabira novo, vem estudar em Belo Horizonte, estuda no Colégio Arnaldo, vai para a escola de farmácia, depois vai para o Rio, e aí anos depois escreve. E eu acho que esse retrato doeu na vida dele até 88, quando ele falece. Para mim, eu acho que é isso. Acho que nada pode ser mais mineiro do que isso. Então, mesmo essa Minas que sai, que vai para fora, você não, não, Jesus. não, não perde. Jesus, que eloquente. Eu vou parar de falar aqui, que eu já chutei há tempos a linha tênue do puxa-saquismo, então eu vou parar de falar, vou só te agradecer. É. Foi uma conversa genial, espero que tenha sido boa para você Cara, eu também. amei, assim, Que nossa, acho bom, que cara.
melhores entrevistas que eu já dei na vida, gostei muito. Que bom. Falaria mais umas 3 horas Nossa, aqui. também, meu filho. Só não dá porque a vida ruge, né? Cara, Isso. mas muito obrigado. Sucesso demais pra vocês. Que honra Valeu. estar podendo falar aqui e ter estudado sobre a obra para poder conseguir minimamente te escutar. Foi um presente que eu ganhei nessas últimas semanas. E Obrigado. quem quiser ver os nossos filmes, os curtas todos, É importante falar, tá? Gratuitamente, pode né? entrar ou no site, existe site ainda, né? Existe As pessoas site ainda. esquecem, mas filmesdeplástico.com.br. Tem o nosso canal no YouTube, né? youtube.com/filmes Muito bem organizado, por sinal. filmes de plástico. E os longas, né? Dá pra alugar, tem na tem aí Globoplay, pra alugar, né? tem até pirata aí, Valendo. mas dá pra alugar. Tem aí nas principais plataformas, né? E vale muito a pena. E muito em breve vai estar no cinema O Dia que Te Conheci, pela Malute Filmes, fazer o jabá aqui. É isso aí, meu filho. Pela Malute Bora. Filmes, a nossa distribuidora, que começa a funcionar em breve. Queria muito que você voltasse agora. Você vai ter que marcar uma data registrada aqui no cartório para a gente falar um pouco sobre essa lógica de indústria do cinema, de distribuição, esses próximos passos, o selo, né, as plataformas, mas enfim, acho que não. Só convidar. Bom demais, cara. Muito, muito obrigado. Volta mais. Valeu, Sucesso. Cláudio. Vida longa aí, Valeu, cara. obrigado. Esse foi mais um episódio do Janela Lateral, só vista para horizontes criativos de Minas. Segue a gente nas redes sociais, @suajanelalateral, e favorite o podcast na sua plataforma de áudio. A trilha sonora desse programa é da Mari Blue e a Joana Brandão colabora com o motion e a montagem de vídeo. Identidade visual criada pela Laura Scofield e a produção é do Jader Maia. Eu sou o Cláudio Carneiro e não se esqueça de sempre preencher seu dia com novos ares. Até!